Uma reflexão que, se a gente direcionar bem, ela vai ser saudável. O que é ser igreja? O que é igreja? Quem é a igreja? Como que eu tenho que ser? Jesus vai voltar para buscar a igreja. Quem que ela é? Então talvez essa reflexão vai ser boa para a gente fazer uma avaliação. Irmãos, permita-me a palavra. Uma das opiniões fortes teológicas é que a igreja, como corpo de Cristo, ela representa na terra exatamente a presença de Cristo. Se Cristo andava, curava, pregava, ensinava, é isso que a igreja tem de fazer e ser. Essa é uma das opiniões muito fortes, baseada evidentemente nos próprios evangelhos. Então, eu gostaria de que a nossa conversa, que já está partindo para os finalmente, nós parássemos um pouco assim as questões um tanto pessoais, sintomáticas de pessoas que afastaram da igreja, etc., para a gente pensar mais num geral. Vou dar minha opinião então sobre essa questão. Em qualquer época da história, a igreja precisou ser bíblica, e ela é relevante à medida que ela se torna realmente bíblica, no sentido de alimentar o povo com a genuína palavra de Deus, alimentar o seu rebanho com a genuína palavra de Deus. Contudo, isso traz também alguns riscos de criarmos membros de igrejas balofos, inchados, panturrados, que não cumprem a missão, porque a igreja não é só ouvir a palavra de Deus. A igreja tem uma dimensão muito mais para fora do que propriamente para dentro. A ideia, portanto, é que cada cristão esteja realmente exercitando a palavra de Deus, para com esse exercício ele influenciar e ele propagar a palavra de Deus com a vida e com a palavra. Com a palavra, mas também com a vida. Segundo, a minha palavra para o público que fez a gente se reunir aqui hoje, chamados desigrejados, que já não quero mais voltar a entrar nessa discussão se o nome está correto ou não, mas são aqueles que estão fora da igreja. Queridos, você que me escuta, presta atenção. Igreja não é criação humana. Igreja é criação de Deus. Estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não resistirão, não prevalecerão. Ou seja, a igreja avança como expressão visível do reino de Deus, como aquela que tem o verbo, a palavra de Deus para comunicar. Ela avança neste mundo e não há quem resista, porque é a palavra de Deus. Então, a igreja precisa se preocupar mais em ser isso aí do que em ser pragmática, preocupada evidentemente nesse pragmatismo com os mecanismos, não que seja contra a modernidade, conforto ou qualquer coisa, mas é notório que é comum os membros de igreja gostarem de contribuir para que o seu ambiente, que é frequentado às vezes 1 a 2 vezes por semana, fique mais confortável. Como também é notório, cristãos, mesmo que seja entre aspas, ou mesmo que não precise de aspas, sejam cristãos verdadeiros, gostam de estar em algum lugar onde eles não são incomodados. Se não há pregação genuína da palavra de Deus, realmente as pessoas não são incomodadas. O Evangelho de Jesus incomodou, a pessoa de Jesus incomodou poderes, incomodou política, incomodou todas as estruturas políticas, sociais, de todas as formas. A igreja é relevante quando, com fidelidade à palavra de Deus, ela leva essa palavra que incomoda.
E até os que estão assentados na igreja e que gostam de ar-condicionado, nada contra isso, você pode ter na sua casa, se a sua condição social permite você ter carro mais confortável, ter um ambiente mais confortável na sua casa, mas esse não é o ponto mais importante da relevância de uma igreja. Acho que a palavra de Deus e a prática, o exercício da palavra de Deus, bem como o desafiar os crentes a não ficarem empanturrados, mas a comunicar isso para os outros, a transmitir aquilo que receberam, como fiéis testemunhas, receber aquilo que receberam, passar para outros. Eu acho que nisso está a relevância. Agora, você que está fora da igreja e que porventura esteja me ouvindo aqui nesse momento, presta atenção. Se a igreja é ideia de Deus, criação de Deus, para falar a verdade, a igreja é o próprio corpo de Cristo, como é que você pode fazer reservas à igreja? Você precisa dessa comunhão, você precisa estar vivendo nesse corpo. Olha, um membro não é um corpo, um membro não é um corpo. A mão é muito útil no corpo, mas a mão tirada do corpo, ela não serve para nada. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dá essa mensagem em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, que fala sobre essas coisas. Corpo de Cristo. Então nós temos de viver esse Cristo, encarnar esse Cristo, para olhar o outro, para olhar você que não está indo na igreja e dizer: queridos, olha, nós precisamos de você, mas eu confesso, você precisa de nós.